Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nosso estudo das operações com mercadorias, né? Nós falamos da operação de revenda, porque essa operação é uma operação muito importante, porque é uma das operações principais da empresa, né? Comprar mercadoria para revender, certo? Então o IPI não integra a base de cálculo do ICMS e integra a base de cálculo de quem? Do PIS e da COFINS, certo? Não integra a base de cálculo do ICMS, mas integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Ah, sim, eu vi aquela coisa lá da decisão do STF, é o quê? Que o ICMS não é para integrar a base de cálculo de quem? Do PIS e da COFINS, é tanto da compra quanto da venda. Aqui o IPI ele só integra a base de cálculo do PIS e da COFINS quando na compra, certo? O IPI ele só vai integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS quando da compra. Então PIS e COFINS vai ser 10% de 110 mil, certo? Porque na compra. Na venda o IPI não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. O ICMS, a decisão é para os dois, tanto na compra quanto na venda, que não é para o ICMS incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas já está vigendo, Silvio, teve essa declaração do STF, mas ainda não foi retirado de circulação, e é para você fazer desse jeito, a menos, né, que a questão fale. Industrialização. Quando você compra para industrialização, é o caso que você recupera IPI. Se tivesse também, recuperaria o quê, Silvio? Recuperaria também PIS e COFINS. E aqui o PIS e COFINS é na mesma base de cálculo. Vai ser 10%, que foi o PIS e COFINS, né, que a gente colocou como exemplo lá, 1,65 e 7,6, eu aproximei o PIS para 2% e a COFINS para 8%. Então 10% de quanto, Silvio? De 100 mil mesmo, que vai dar quanto? Que vai dar 10 mil. Então nesse caso, além do crédito do ICMS, do PIS, do IPI, você também teria um crédito de quê? De PIS e COFINS. Então ICMS a recuperar, ICMS a recuperar de quanto? De 20 mil, tivemos IPI a recuperar, IPI a recuperar de quanto? De 10 mil, e tivemos também o PIS/COFINS a recuperar, PIS/COFINS a recuperar, de quanto? De 10 mil também. Então, quando você recupera, o que é que significa? Você vai levar um valor menor para o seu estoque, ó. Se fosse na sistemática cumulativa, você teria levado quanto para o estoque? 80. Como foi na sistemática não cumulativa, a gente levou para o estoque quanto? 70 mil, certo? A gente vai levar para o estoque um valor menor, 70 mil. Por quê? Porque a empresa vai ter crédito de PIS e de COFINS, certo? Comprou lá para o imobilizado. Beleza, mesma coisa. Você vai ter crédito de PIS e COFINS na mesma base, né? 10% em cima de 110 mil. Beleza? 10% em cima de 110 mil, que vai ser quanto? Que vai ser, né, 11 mil. O que muda a base de cálculo é somente quando você compra para revenda, né? Crédito de fornecedor, os 110 mil. Aí você vai ter débito de ICMS a recuperar de quanto? De 22 mil. Débito de COFINS e PIS, PIS/COFINS a recuperar de quanto? De 11 mil, e vai levar para o imobilizado, para veículos lá no imobilizado, o valor de 77 mil, certo? Beleza. Então, olha só, dessas operações de compra, vamos resumir, né? Quando fala modalidade cumulativa, o que é? É que quando você adquirir, você não vai ter crédito de quê? Você não vai ter crédito de PIS e COFINS, certo? Ou seja, o PIS e COFINS ele só vai incidir na venda, e o valor que incidir na venda é o valor que você vai recolher, porque você não teve crédito de PIS e COFINS. Beleza. Não cumulativa, você vai ter crédito de PIS e COFINS. Ou a questão vai falar, ou vai dizer que a empresa é tributada com base no lucro real, porque aí você já tem que saber que é PIS e COFINS não cumulativa. Na modalidade cumulativa, a gente não tem crédito de PIS e COFINS. Como é que funciona aí? Comprou para revenda, não vai ter crédito nenhum, né? Comprou para consumo, não tem crédito nenhum. Comprou para revenda, a gente tem crédito de ICMS. E o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Comprou para industrialização, tem crédito de ICMS e de quê? De IPI. Quando você compra para revenda e quando compra para industrialização, o IPI ele não vai integrar a base de cálculo de quem? Do ICMS. Certo? Comprou para imobilizado ou comprou para consumo, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Quando compra para imobilizado, recupera IPI? Não.
Recupera ICMS? Recupera, pode recuperar, né? Desde que seja um imobilizado vinculado à atividade fim da empresa, recupera o ICMS e recupera também PIS e COFINS do mesmo jeito lá, naquela coisa dos 4 anos, certo? Agora, a grande coisa é essa aqui, quando você compra para revenda, na modalidade não cumulativa. Vai ter crédito de PIS e COFINS? Vai ter crédito de PIS e COFINS, certo? Só, olha só, vai ter crédito de PIS e COFINS, mas a base de cálculo é diferente. Por quê? Porque o IPI não integrou a base de cálculo de quem? Do ICMS. Mas o IPI integra a base de cálculo do PIS e COFINS somente de quê, Silvio? Da compra. Então a empresa vai ter um crédito maior de PIS e COFINS quando comprou. Certo? Ou seja, ele comprou, ia ter um PIS e COFINS de 10 na compra e 20 na venda. Ele vai ter de 11 na compra e 20 na venda. O da venda continua o mesmo. Então só vai recolher quanto? 19. Certo? Então isso vai permitir que ele recolha menos tributo. A incidência desse IPI aí que foi permitida através de uma instrução normativa aí da Receita. Certo? Beleza, né? Então, nós temos aí esse quadro resumo, né? Aqui na sistemática cumulativa, e aqui nós temos aí a não cumulativa, como seria o lançamento, que você teria crédito também de PIS e COFINS, certo? Então, olha só, pessoal, né? Então, conforme eu falei para vocês, né, a gente tem que ficar esperto em relação àquela coisa do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque houve essa decisão, mas não retirou de circulação, certo? Que é diferente da parte do desconto incondicional. A gente falou do desconto incondicional, vamos falar mais um pouquinho dele aqui, certo? O desconto incondicional é aquele desconto que é dado o quê? No momento da venda. Não está sujeito a nenhum fato futuro. É incondicional, não tem condição aí para ele, não é isso? Beleza. Esse desconto incondicional, pessoal, você comprou uma mercadoria. O valor da mercadoria foi, né, 100 mil. Aí vamos supor que teve um desconto incondicional de 10 mil, certo? Desconto condicional de 10 mil. Aí quando você ia calcular o IPI, certo? O IPI de 10%, ele incidia em cima de 100 mil, certo? Aí você tinha o valor aqui da nota fiscal, tal, e tinha o ICMS de 20%, que ele ia incidir em cima de quanto? De 90 mil. Ou seja, o desconto incondicional, ele não incidia, você abatia ele na hora de você calcular o ICMS, mas ele não era abatido na hora de você calcular o IPI, certo? Ou seja, o IPI incidia em cima do valor cheio, certo? Aí houve uma decisão do STF, isso já há 2, 3 anos que houve essa decisão do STF, dizendo não, essa coisa do IPI é inconstitucional, ele deve incidir em cima do valor líquido, certo? Aí, só que nesse caso aqui é diferente, porque em 2017 houve uma resolução do Senado, retirada a vigência da lei, retirando de vigor a lei. Então agora, pessoal, aí não tem mais dúvida. Você vai pegar o valor da mercadoria, vai ser 100 mil, aí se tiver um desconto incondicional de 10 mil, a base de cálculo do IPI de 10% vai ser em cima de que valor, Silvio? Em cima de 90 mil, certo? Então vai ser 9 mil ali, a nota fiscal é 99 mil, certo? E o ICMS, o ICMS continua a mesma coisa, 20%, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. 20% de quanto? 20% de 90 mil, 20% de 90 mil é igual a quanto? A 18 mil. Certo? Beleza, então isso é importantíssimo, essa parte aí do desconto condicional, porque isso aqui veio, né, a decisão do STF com a resolução do Senado. Beleza? Então hoje, para qualquer tipo de coisa, é para você fazer aí desse jeito. Tranquilo? Beleza. Então como a gente está estudando, né, as operações de compra, para a gente ficar esperto em tudo em relação aí às compras, né? Tudo em relação às compras, vale a pena a gente falar aqui um pouquinho do frete, né? Olha só, o frete nós vimos que o frete, o que é que acontece? É dos fatos que modifica a compra. O frete, se o comprador, olha só, se o comprador arcar com o frete para ele vai ser o quê? Vai ser custo. Agora, se o vendedor arcar com frete, não, aí não é custo para ele, né? Agora, o que é que acontece, pessoal? Olha só, o frete, ele pode ser feito, né, por uma empresa transportadora,
ou, né, ele pode ser feito pela própria empresa vendedora ou a mando da empresa vendedora. Aí qual é o problema? Se ele for feito pela empresa vendedora ou a mando da empresa vendedora, esse frete ele vai constar na nota fiscal de venda, certo? E esse frete lá, estando na nota fiscal de vendas, ele vai estar sujeito à tributação. Tanto de que, Silvio, do ICMS, quanto de que? Quanto do IPI, se for o caso. Certo? O frete vai sofrer tributação das duas coisas, tanto de ICMS quanto de IPI, se ele estiver na nota fiscal. Ah, porque a prova às vezes te dá, a nota vender, a operação de venda conforme nota fiscal abaixo. Ele está me dizendo que o frete está na nota fiscal. Então ICMS e IPI, caso tenha, vai incidir em cima do valor do frete. Certo? Incide em cima do valor do frete. Já sabe que o IPI você vai recuperar, não é isso? Beleza. Agora esse frete, ele pode ser feito por uma empresa transportadora, certo? Por uma empresa transportadora. Aí, se não falo nada, né? Se não falo nada dessa empresa transportadora, presume-se que não houve tributação, certo? Presume-se que não houve tributação. Falar que foi feito por uma empresa transportadora. Por quê? Né? Porque, olha só, pessoal, esse transporte poderia ser dentro da cidade, né, intermunicipal, que estaria sujeito a ISS, intermunicipal ou interestadual estaria sujeito ao quê? Ao ICMS. Então, se for por uma empresa transportadora, você presume que não houve tributação sobre o frete. Ou então, a questão tem que te falar. Foi feito por uma empresa transportadora, mas houve tributação num frete de tanto. Aí beleza, aí você coloca, né? Fora isso, a gente não vai tributar o frete se ele for feito por uma empresa transportadora. Perfeito? Beleza. Então, frete, né? Se ele tiver na nota fiscal, o frete vai sofrer incidência de ICMS e de IPI. Frete foi feito para a empresa transportadora, ele não vai sofrer essa incidência aí. Perfeito, só se a questão falar, né, que houve incidência do ICMS no frete. Fora isso, a gente não vai tributar o frete. Beleza, né? Então, pessoal, olha só, né? Vamos, né, se preparar de tudo em relação a essas operações de compra, que eu quero, né, que a gente saiba tudo de compra. Eu lhe falei, a grande coisa da operação com mercadoria é você achar o lucro bruto. A gente nem achou ainda, né? Mas o lucro bruto eu preciso de vendas líquidas. Vendas líquidas vai ser tranquilo a gente achar vendas líquidas. Então a gente tem que achar o que? O CMV. Para eu achar o CMV eu tenho que saber as compras líquidas. Então de que eu comprei eu tenho que saber o que é que eu vou levar para os estoques. Beleza? Tranquilo aí, né? Então olha só, vamos supor, né, que você pegou e comprou mercadorias. Ele falou, né? Comprou mercadorias cujo, né, comprou mercadorias por um preço de 100 mil. Aí, quando ele falou preço de 100 mil, né? O que é que você está entendendo aí? Que esse foi o preço da negociação. Então, se esse foi o preço da negociação, né? O que é que significa? Que aqui você, para achar o valor que vai para o estoque, você vai ter que somar, se for o caso, o que? IPI, né? E se for o caso, vai ter que tirar o que aqui dentro? Tirar o ICMS. Agora, se ele falou, comprou mercadoria por um custo de tanto, né? Custo de 100. Aí, se ele me falou custo, pessoal, custo, aí já é para a gente saber que esse valor é o valor que vai para onde? Para o estoque. Então, aquele valor ali, se ele falou custo de 100 e ponto, aquele valor é o valor que vai para o estoque. Foi o custo que você teve com aquela operação. Se teve frete, se teve tributo, tudo, ele já está me dando valor o quê? Lá que vai para a ficha de estoque. Certo? Mas o grande problema das questões, às vezes, é ele ou, né, de sacanagem, o examinador, né, ou por erro, ele pega e erra no conceito e às vezes pode me atrapalhar. Eu vou esclarecer para isso não te atrapalhar. Muitas vezes ele fala, comprou por um custo, ó, de 100 mil, certo? Com IPI de 10% e ICMS de 20%. Olha só, se ele falar preço de 100 mil, entenda que aquilo ali tá faltando a gente achar o custo, somar IPI, tirar ICMS, frete, aquela coisa toda. Se ele me falou somente o custo de tanto, beleza. Agora, se ele me falou desse jeito aqui, tome cuidado na questão, né? Comprou por um custo de 100 mil, com IPI de 10% e ICMS de 20%. Por quê? Porque, pessoal, desse jeito aqui, ele tá te chamando de custo, mas na realidade ele não tá te dando custo, ele tá te dando o quê? O preço.
certo? E chamou erradamente de custos. Aí a gente tem que fazer todo aquele cálculozinho para a gente chegar o valor do custo que a gente vai levar para o estoque. Então uma coisa é falar, comprou por preço de tanto, comprou por custo de tanto, agora comprou por um custo de tanto com IPI de X e ICMS de Y, a gente tem que ficar aí com cuidado. Perfeito? Beleza, né? Então já sabe aí dessas operações, quando a gente comprar, né, o que é que a gente vai levar aí para, né, o estoque. Do jeito que ele falar, a gente tem que estar preparado. A gente não pode ficar em dúvida na prova, a gente tem que estar, né, bem consolidado ali para não errar nada aí nessas questões. Tenho certeza que você vai ficar consolidado, que você não vai errar nada aí dessas operações com mercadorias, mais nunca, né? Agora, uma outra coisa assim, muito importante quando da compra de mercadorias, né, é o seguinte: muitas vezes ele fala, comprou mercadoria, né, de uma indústria, olha só, então, ou de uma empresa comercial. Quando a empresa comercial vende mercadoria, ela vendeu mercadorias por 100. Se a empresa é uma empresa comercial, olha só, se a empresa é uma empresa comercial, não tem IPI. Então isso aqui vai ser o valor de quem? Isso aqui é o valor da nota fiscal, é quanto? 100. Isso nós falamos, se for empresa industrial que está vendendo mercadoria, o valor da mercadoria é 100. Mas como é empresa industrial, tem fato gerador de IPI, vai ter que pagar um IPI de quanto? De 10 mil. Portanto, o valor da nota fiscal vai ser quanto? Vai ser 110 mil. Certo? Esse valor aqui é o valor que foi faturado. É o valor que quem compra paga e quem vende recebe. Certo? É o valor que quem compra paga e quem vende recebe. Beleza. Aí muitas vezes, olha só, né? Ele fala assim, uma empresa comercial vendeu tendo um faturamento de tanto. Se for empresa comercial que vendeu tendo um faturamento, aquilo ali vai ser a mesma coisa da nota fiscal. Certo? O mesmo valor de quê? Da mercadoria. Por quê? Porque não tem IPI. Né? Não tem IPI. Agora, se ele falou empresa industrial, você comprou de uma empresa industrial emitindo a nota fiscal de 110 mil. Aí você tem que saber que aquela operação ali teve o quê? Teve IPI. Certo? Então ele disse que a empresa industrial vendeu com faturamento de 110 mil. Se vendeu com faturamento de 110, ali não é o valor da mercadoria, porque se você comprou de uma empresa industrial, aquele produto tem o quê? Tem IPI. E muitas vezes você tem que chegar ao valor da mercadoria. Imagina você, se ele falar assim, né? Comprou de uma empresa industrial, certo? Comprou mercadorias no valor de 100 mil, comprou mercadorias no valor de 100 mil de uma indústria. Certo? Beleza. Não, comprou mercadoria no valor de 100 mil de uma indústria, aí ele falar com IPI de 10%. O que é que você já sabe? Que se comprou 100 mil de mercadorias com IPI de 10%, o valor que você vai ter que pagar é quanto? 110. O valor que você vai ter que pagar é 110. Porque você comprou 100 mil de mercadoria e tem lá um IPI de quanto? De 10%. Então você vai pagar 110 mil. Ok? Comprou 100 mil, com IPI de 10%, você efetivamente vai pagar 110 mil. Mas muitas vezes ele não fala desse jeito. Aí você tem que reconstituir para você achar o valor da mercadoria. Certo? Ele diz assim, comprou de uma indústria, comprou de uma indústria, né? Pagando com cheque, o valor total de 110 mil, total de 110 mil, sabendo-se, aí dá lá as alíquotas, sabendo-se que o ICMS é 20% e o IPI é 10%, ele quer saber o valor que foi levado para os estoques. Certo? Comprou de uma indústria, pagando com cheque o valor total de 110 mil, sabendo que o ICMS é 20% e o IPI é de 10%. Eu quero saber o valor que foi para o estoque. Aí, pessoal, a gente tem... Se ele pagou com cheque, isso aqui foi o valor pago. Isso aqui foi o valor da nota fiscal. Vê se você concorda. Isso foi o valor da nota fiscal. Foi o valor que pagou. Pagou quanto, Silvio? Pagou 110 mil. Esse falou pago, o valor da nota fiscal. Beleza. Mas o valor da mercadoria não é esse. Como ele comprou da indústria, esse negócio aqui teve o quê? Teve IPI. Eu não sei quanto é o valor do IPI, mas ele me disse que é de 10%, ó.
10% de quanto? De X, ó. Que X vai ser o valor da mercadoria. Silvio, mas para que eu preciso achar o valor da mercadoria? Porque o valor da mercadoria é onde vai incidir o ICMS. Eu preciso achar isso aí, porque eu tenho que tirar o ICMS para saber o valor que vai para o estoque. Porque o ICMS é um tributo que recuperável. O ICMS é um tributo recuperável. Perfeito. Então aí você vai fazer um artimanha, ó. X mais 10% de X vai ser igual a 110 mil, X mais 10% de X é 110X, que é igual a 1,1X é igual a 110 mil. Aí, no caso, X seria igual a quanto? X seria igual a 100 mil, certo? Ah, certo, Silvio. Então, quer dizer que X sendo igual a 100 mil, você teve um IPI de quanto? De 10 mil. Eu sei que a nota fiscal é 110, beleza, mas eu tinha que calcular o valor da mercadoria porque ali vai ser a base do ICMS. E o ICMS eu vou ter um crédito, eu vou recuperar. Então qual vai ser a base do ICMS? Vai ser 20% de quanto? De 100 mil. 20% de 100 mil vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20 mil, certo? 20 mil, aí pronto, aí morreu. Aí você vai creditar fornecedores, ele quer saber o valor que eu vou levar para o estoque. O valor do estoque é o valor das compras líquidas, não é isso? Quem é o valor das compras líquidas? Vai ser o valor da mercadoria 100 mais o IPI, é o valor da nota fiscal 110 menos o ICMS. Vai ser 110 mil menos o ICMS, que era de 20 mil. Então você tem que dar cuidado, é justamente por isso, né? Na hora ele vai te dar informação, ele vai tentar te pegar de todo jeito, mas não vai conseguir, certo? Não vai conseguir. Então quando ele te der a informação, né, dizendo o valor da mercadoria era tanto, é uma coisa. Agora comprou pagando tanto, aí você tem que tomar cuidado. Pagou tanto, você tem que dizer sim, pagou o valor da nota fiscal. Se está comprando de indústria, esse negócio que pagou aí tem o quê? Tem IPI. E eu não quero saber o valor que pagou, eu quero saber o valor da mercadoria, porque o valor da mercadoria é que vai ser a base de cálculo de quem? Do ICMS, certo? Então ficar esperto aqui, a gente tá vendo tudo aí, né? Deixar filtradozinho aí para você o que é que poderia te pegar aí em uma eventual questão, né? Então saber aquele negócio, né, do desconto condicional, que não vai mexer mais, né, nem com, né, não vai ficar, a gente vai abater o desconto condicional tanto na base de cálculo do ICMS como na base de cálculo do IPI, e essas pegadinhas aí de preço, de custo, né, saber se valor, uma coisa é o valor pago, outra coisa é o valor da mercadoria. Muitas vezes você pagou um valor, mas não é aquele valor que vai para onde? Que vai para o estoque, porque você tem que tirar o quê? Tirar os tributos recuperáveis. Perfeito? Então, né, dessa parte de compras, vamos procurar agora resolver umas questões aí dessa parte, né, para a gente consolidar aí esse negócio. Questão 22. Olha só, questão 22, ele fala aí os abatimentos sobre as compras. Os abatimentos sobre as compras. Nós vimos que os abatimentos sobre as compras, eles vão ficar registrados aonde? Lá na ficha de entrada. É isso? Entrada. Entrada, e na entrada tem, ó, quantidade, custo unitário e total. Aí eu falei, se você comprou 1000 unidades a 10 cada uma, o total vai ser quanto? Vai ser 10 mil. Agora imagina você, se você teve um abatimento. Teve um abatimento, Silvio, né, teve um abatimento de 2 mil. O abatimento de 2 mil você vai tirar somente aqui do total. Quando você tirar aqui, o que é que vai acontecer? Você vai ficar com 8 mil aqui, né, o total de 8 mil, e a quantidade de quanto? De 1000. Aí isso vai fazer com que o custo unitário, que era 10, passe a ser quanto? Passe a ser 8. Então, os abatimentos sobre compras alteram o valor do estoque. Eles alteram o valor do estoque, pessoal? Alteram, né? Alteram sim. Os abatimentos sobre compra alteram o valor do estoque. O valor que era 10 mil, agora ficou 8 mil. Alteram o valor do estoque. Altera a quantidade existente no estoque? Não. O abatimento não altera a quantidade. Devolução altera a quantidade, altera o total, mas não altera o quê? O custo unitário. Aqui é diferente. Aqui não altera a quantidade. Altera o total e o custo unitário. São registrados como uma saída na ficha de estoque. Faltos são registrados como o quê? Como uma entrada na ficha de estoque os abatimentos. São registrados como despesa para o comprador. Imagine se você teve um desconto, né? Isso aí é uma coisa o quê? É uma coisa, você está comprando, teve um desconto, isso aí é uma coisa boa, né? Isso aí é uma coisa boa, é como se fosse o quê? Como se fosse uma receita, né? São registrados como uma receita para o vendedor. Para o vendedor é como se fosse isso aí uma despesa, certo? É como se fosse uma despesa aí esses abatimentos. Claro que não é, né? Não é
despesa, porque é uma dedução, a gente vai ver, de vendas brutas para a gente chegar às vendas líquidas. E o outro diminui o valor das compras, também não seriam receitas aí. Certo? Beleza, então, Silvio. Portanto, a alternativa correta da questão 22 é a alternativa letra A. Questão 23. Nas operações de mercadoria, olha aí, nas operações de mercadoria, isso foi do penúltimo concurso de auditor da Receita, 2012. Depois de lá só tivemos de 2014, né? Nas operações de mercadoria, o valor dos gastos com transportes, quando estes são feitos sob a responsabilidade do comprador. Os gastos com transporte, quando esses são feitos sob a responsabilidade do comprador. Para ele é o quê? O comprador ele vai arcar com o transporte. Para ele aquilo ali é o quê? É um custo, né? Aumenta o valor das mercadorias compradas. É um custo que vai para o estoque. Se é um custo que vai para o estoque, claro, aumenta aí o valor das mercadorias compradas. Portanto, 23, alternativa correta aí, letra A. São registrados a débito de conta de despesa? Não. Diminui o valor dos estoques. Falso, aumentam, né? Não gera efeito no custo das mercadorias vendidas. Claro que gera, se ele vai aumentar o custo dos estoques, né? Não afeta o valor dos estoques. Claro que afeta, né? Para mais aí o valor dos estoques. Portanto, a alternativa correta da questão 23 é a alternativa letra A. 24, em 25 de março de 1998, porque a gente às vezes, né, a gente vai resolver muitas questões novas, mas às vezes tem umas questões assim mais antigas da ESAF, alguma da FCC, que são bem interessantes, bem didáticas, a gente tem que colocar aí para você, né, fixar esse negócio. Em 25 de março de 1998, a Firmamento Limitada pagou o total de 210, pagou o total de 210, na aquisição de 4 mesas, com a finalidade de revendê-las. Esse valor contém o preço das mesas, com incidência de 34 de ICMS e de 10 de IPI. A empresa mantém controle permanente de estoques. O critério de avaliação utilizado é o método PEPS. Após contabilizar essa aquisição de mercadorias, a empresa deverá lançar na ficha de controle de estoques do item mesas para revenda o valor unitário de... Então ele comprou, ele me deu, pagou o total de 210 mil. Ali foi o que? Foi o valor da nota fiscal, 210 mil. Teve um IPI, só pra gente voltar aqui, teve um IPI de 10 mil, logo o valor da mercadoria foi quanto? O valor da mercadoria foi 200 mil. O valor da mercadoria é 200 mil. Aí ele quer saber qual é o valor que vai levar para o estoque, né? O ICMS ele já disse que é 34, então o valor que vai para os estoques é o valor das compras líquidas. É o valor da mercadoria, 200 mil, mais o IPI, né? Que o IPI, 200 mil não, né? 210 só. Isso aqui é tudo 100 mil, né? Tirar aqui. 210, né? 200 mais 10, menos o que? Menos 34. Ele comprou a aquisição de 4 mesas. Então isso aqui vai ser quanto, Silvio? Vai ser 176 é o valor das compras líquidas. 176 é o valor dessas compras líquidas. Mas esse valor dessas compras líquidas, pessoal, é correspondente a quê? A 4 mesas. A 4 mesas, ele quer o custo unitário. Então o custo unitário vai ser igual ao custo total dividido pela quantidade comprada. O custo total foi 176 dividido por 4 mesas, que isso vai me dar 44 de custo unitário. 44, portanto, a alternativa correta aí da questão, né, 20, da questão 24, a alternativa correta, letra A. Questão 25, essa questãozinha aqui a gente vai precisar trabalhar ela mais um pouco, né? A gente dá um tempinho aqui e a gente volta já aí para resolver.